A Curva da Onça e o Caminhão Fantasma. Para muitos caminhoneiros que cortam o Brasil de norte a sul, a BR-153, em um trecho isolado entre Goiás e Minas Gerais, era temida não apenas pelos buracos traiçoeiros e pelos assaltos ocasionais, mas por uma lenda antiga e sinistra: a da Curva da Onça e do Caminhão Fantasma. A Curva da Onça era uma curva fechada e perigosa, conhecida por seus inúmeros acidentes. Diziam que o nome vinha de uma onça pintada gigantesca que assombrava a região nos tempos antigos, atacando viajantes incautos. Mas com o tempo, a lenda da onça se fundiu com outra, muito mais recente e aterrorizante, a do Caminhão Fantasma. A história contava que, há muitos anos, um caminhoneiro chamado Benedito, conhecido por sua imprudência e velocidade excessiva, havia perdido o controle de seu caminhão carregado de combustível justamente na Curva da Onça. A explosão foi tão violenta que não restou nada do caminhão nem do corpo de Benedito. Desde então, em noites de neblina densa ou chuva torrencial, alguns caminhoneiros juravam ter visto um caminhão antigo, enferrujado e com faróis amarelados, surgindo do nada na contramão, na fatídica curva. O Caminhão Fantasma vinha em alta velocidade, forçando os outros a desviarem bruscamente para evitar uma colisão frontal. Aqueles que conseguiam desviar ilesos seguiam viagem com o coração na garganta, certos de terem escapado da morte por um triz. Mas aqueles que não conseguiam bem, seus acidentes misteriosos eram invariavelmente atribuídos à fatalidade ou à imprudência. Zé do Frete era um caminhoneiro experiente, calejado por anos de estrada. Ele ria das histórias do Caminhão Fantasma, chamando-as de bobagens para assustar novatos. Para ele, os acidentes na Curva da Onça eram apenas resultado da imprudência e das condições perigosas da estrada. Uma noite, Zé estava voltando de uma entrega em Goiânia para sua casa em Minas Gerais. Uma neblina densa e úmida havia se instalado na região, reduzindo a visibilidade a poucos metros. Zé dirigia com cautela, os faróis de seu Scania cortando a névoa como olhos amarelos tentando enxergar o caminho. Ao se aproximar da Curva da Onça, Zé redobrou a atenção. Ele conhecia a fama daquele trecho e não queria correr riscos, nem por causa da lenda, nem por causa da neblina traiçoeira. Reduziu a velocidade e contornou a curva com cuidado. De repente, no meio da névoa, Zé viu luzes amarelas se aproximando rapidamente na contramão. Eram faróis de um veículo grande, vindo em sua direção a uma velocidade assustadora. Zé arregalou os olhos, o pânico gelando seu sangue. Era um caminhão antigo, com uma aparência fantasmagórica na névoa densa. "Não pode ser", Zé murmurou, incrédulo. Ele tentou desviar, jogando seu caminhão para o acostamento, mas o Caminhão Fantasma parecia se mover na mesma direção, como se o estivesse caçando. O som do motor do Caminhão Fantasma era estranho, um rugido metálico e gutural que não se assemelhava a nenhum motor a diesel que Zé já tinha ouvido. O vento parecia uivar ao redor do Caminhão Fantasma, mesmo com as janelas de seu Scania fechadas. No último instante, quando a colisão parecia inevitável, o Caminhão Fantasma simplesmente desapareceu, como se tivesse se desintegrado na névoa. Zé sentiu o baque de seu caminhão saindo da pista e parando bruscamente no acostamento de terra. Ele desligou o motor, o corpo tremendo da cabeça aos pés. O silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pelo seu ofegar e pelo som distante da neblina caindo sobre a vegetação. Zé olhou para os lados, tentando entender o que havia acontecido. Não havia marcas de pneus na estrada, nenhum sinal do Caminhão Fantasma. Zé passou o resto da noite ali, paralisado pelo medo. Ao amanhecer, a neblina se dissipou, revelando a estrada deserta e seu caminhão intacto, apenas com as rodas na terra do acostamento. Ele não conseguia explicar o que tinha visto. Teria sido um truque de sua mente cansada? Uma alucinação causada pelo estresse da viagem?
Ou teria ele realmente encontrado o caminhão fantasma da Curva da Onça? A partir daquela noite, Zé nunca mais zombou da lenda. Ele passou a evitar aquele trecho da BR-153 sempre que possível, e quando era inevitável passar por lá, dirigia com o coração apertado, os olhos fixos na estrada, esperando a qualquer momento ver os faróis amarelos surgindo na névoa. Outros caminhoneiros também tinham suas histórias sobre a Curva da Onça. Alguns contavam ter sentido um impacto forte em seus caminhões, como se tivessem batido em algo invisível, apenas para não encontrarem nenhum dano ao pararem para verificar. Outros relatavam ter ouvido um grito agoniante momentos antes de perderem o controle na curva, como se o espírito de Benedito ainda estivesse preso ali, revivendo seu último momento de terror. Havia também a história de um caminhoneiro novato que, ao parar na Curva da Onça para urinar durante a noite, viu a figura espectral de um homem queimado e deformado cambaleando à beira da estrada, antes de desaparecer na escuridão. O jovem caminhoneiro nunca mais dirigiu à noite. A lenda do caminhão fantasma se tornou parte do folclore da estrada, um aviso sombrio para os apressados e descuidados. A Curva da Onça continuava a cobrar seu preço em acidentes, alimentando ainda mais a crença de que algo sobrenatural rondava aquele trecho amaldiçoado. E assim, a BR-153, em seu trecho entre Goiás e Minas Gerais, permanecia como um lembrete constante de que as estradas, em sua vastidão e solidão, podem ser palco não apenas de desafios físicos, mas também de encontros aterrorizantes com o inexplicável. O ronco dos motores dos caminhões ecoava pela noite, mas por vezes era abafado por um medo silencioso, a apreensão de encontrar, na próxima curva, os faróis amarelos e fantasmagóricos do caminhão que nunca deveria ter existido. E a Curva da Onça, com sua beleza traiçoeira e sua história macabra, continuava a ser um ponto de convergência entre o mundo dos vivos e os espectros da estrada. Para muitos caminhoneiros, a fé e as orações se tornaram companheiras constantes em suas viagens pela BR-153, especialmente ao se aproximarem da temida Curva da Onça. Pequenos altares improvisados com santos protetores surgiam à beira da estrada, testemunhas silenciosas dos medos e esperanças daqueles que dependiam do asfalto para sobreviver. E a lenda do caminhão fantasma, longe de se dissipar, se fortalecia a cada novo relato, a cada novo acidente inexplicável, perpetuando o terror na alma dos que cruzavam a noite naquela estrada dos ossos moderna. A estrada seguia implacável, engolindo quilômetros e segredos, e o caminhão fantasma, na escuridão da Curva da Onça, aguardava sua próxima vítima, pronto para surgir da névoa e provar que nem tudo que se vê na estrada é deste mundo.